A história do Sistema Solar começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando uma imensa nuvem de gás e poeira, chamada nebulosa solar, flutuava no espaço. Essa nuvem, composta principalmente por hidrogênio e hélio, se manteve estável por milhões de anos, até que um evento cósmico, possivelmente a explosão de uma supernova próxima, desencadeou sua contração sob a força da gravidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal e clique no botão de gostei para não perder os próximos vídeos. Esse disco protoplanetário girava em velocidades cada vez maiores. A rotação impediu que tudo fosse sugado pelo centro, permitindo a formação de zonas distintas. Nas regiões mais próximas ao Sol, as temperaturas eram tão elevadas que apenas materiais rochosos como silício e metais podiam permanecer sólidos. Mais afastadas, áreas frias permitiram que gelo e gases leves se acumulassem. Com o tempo, pequenas partículas começaram a se unir por meio de colisões e forças eletrostáticas, formando corpos maiores, chamados planetesimais. Esses objetos, medindo alguns quilômetros, colidiam entre si constantemente, gerando impactos violentos que liberavam calor e aumentavam a massa desses blocos. Esse processo durou milhões de anos, criando os embriões dos planetas. Nas regiões internas do disco, onde a radiação solar era intensa, surgiram os planetas rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte se formaram a partir da fusão de planetas metálicos e rochosos. Cada impacto liberava energia suficiente para fundir os materiais, formando esferas incandescentes que mais tarde se resfriariam para ganhar crostas sólidas. Já nas partes externas do disco, longe do calor extremo, gigantescos núcleos de gelo e rocha cresceram rapidamente. Esses núcleos capturaram enormes quantidades de gás, originando os planetas gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sua formação foi acelerada pela abundância de hidrogênio e hélio nas regiões frias, criando corpos com massas descomunais. Durante esse período, o Sistema Solar era um lugar caótico. Milhares de objetos colidiam uns com os outros em uma dança perigosa. Muitos desses corpos foram incorporados pelos planetas em crescimento, enquanto outros foram expulsos para regiões distantes, formando cinturões de detritos como o cinturão de asteroides e a nuvem de Oort. As colisões não apenas aumentavam o tamanho dos planetas, mas também moldavam suas superfícies. A Terra, por exemplo, foi atingida por um corpo do tamanho de Marte, e esse impacto colossal lançou material ao espaço, formando a Lua. Esses eventos violentos foram decisivos para definir as características únicas de cada planeta que conhecemos hoje. À medida que os planetas tomavam forma, o Sol atingia a fusão nuclear em seu núcleo, liberando energia que varreu os gases remanescentes do disco. Esse vento solar limpou a região, encerrando a fase caótica e permitindo que os planetas estabilizassem suas órbitas. Em poucos milhões de anos, a estrutura básica do Sistema Solar estava completa. Os pequenos corpos que sobraram continuaram vagando, criando zonas repletas de asteroides e cometas. Esses objetos são fragmentos primordiais, verdadeiros fósseis espaciais que guardam pistas sobre a origem desse cenário cósmico. A presença deles indica que o processo de formação foi incompleto, deixando resquícios da nuvem original. Esse nascimento não foi rápido. Levou dezenas de milhões de anos até que a configuração atual se estabelecesse. Cada etapa dependeu de interações delicadas entre gravidade, temperatura e colisões. Uma pequena variação poderia ter gerado um sistema completamente diferente, talvez sem planetas capazes de abrigar vida. À medida que a nebulosa colapsava, as partículas começaram a se concentrar no centro. Essa aglomeração fez com que a temperatura aumentasse de forma intensa, transformando essa região em um núcleo incandescente. Esse núcleo viria a se tornar o Sol. Em torno dele, os restos de poeira e gás formaram um disco achatado em constante rotação, onde cada grão de matéria seria essencial para o surgimento de planetas.
O Sol é a peça central do Sistema Solar e a razão pela qual a vida na Terra é possível. Ele não é apenas uma fonte de luz e calor, mas também um motor cósmico que mantém todos os planetas em suas órbitas. Sem a gravidade dessa estrela, os mundos que conhecemos vagariam pelo espaço frio e escuro, tornando impossível qualquer forma de estabilidade no cosmos próximo. Com um diâmetro de aproximadamente 1.400.000 quilômetros, o Sol é gigantesco em relação à Terra. Para se ter uma ideia, seriam necessárias cerca de 1 milhão de terras para preencher o seu volume. Essa imensa esfera de plasma representa cerca de 99% da massa total do Sistema Solar, exercendo uma força gravitacional colossal. O que mantém o Sol brilhando por bilhões de anos é a fusão nuclear. Em seu núcleo, a temperatura atinge mais de 15 milhões de graus Celsius. Nesse ambiente extremo, átomos de hidrogênio colidem e se fundem para formar hélio, liberando uma quantidade inimaginável de energia. Essa reação transforma a matéria em luz e calor que viajam pelo espaço até chegar aos planetas. A energia gerada no núcleo do Sol não chega imediatamente à sua superfície. Ela percorre uma região densa chamada zona radiativa, onde leva milhares de anos para atravessar, passando por processos de absorção e reemissão de fótons. Depois, entra na zona convectiva, onde movimentos de plasma transportam essa energia de forma mais rápida até a camada visível, a fotosfera. A fotosfera é a parte do Sol que conseguimos observar diretamente. Ela apresenta manchas solares, regiões mais frias causadas por campos magnéticos intensos. Acima da fotosfera está a cromosfera e, ainda mais distante, a coroa solar, que é visível durante eclipses totais. A coroa é extremamente quente, chegando a milhões de graus, um mistério que ainda intriga cientistas. A luz emitida pelo Sol percorre cerca de 150 milhões de quilômetros até alcançar a Terra, em pouco mais de 8 minutos. Essa energia sustenta os ecossistemas, aquece os oceanos e permite a fotossíntese, processo que alimenta a base da cadeia alimentar. Sem essa radiação, nosso planeta seria apenas uma esfera congelada e inóspita. O Sol é classificado como uma estrela anã amarela, embora seu poder seja impressionante. Ele está na sequência principal, fase em que estrelas passam a maior parte de suas vidas, queimando hidrogênio de forma estável. Essa etapa durará cerca de 10 bilhões de anos. E, atualmente, o Sol já consumiu quase metade do seu combustível nuclear. Os campos magnéticos solares criam fenômenos espetaculares, como as erupções e ejeções de massa coronal. Essas explosões liberam partículas carregadas que podem atingir a Terra, provocando tempestades geomagnéticas. Quando essas partículas interagem com o campo magnético terrestre, produzem as auroras polares, um dos espetáculos mais belos do planeta. Embora vital, o Sol não é uma estrela eterna. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele entrará na fase de gigante vermelha, expandindo-se até engolir Mercúrio e Vênus, talvez alcançando a Terra. Depois, expulsará suas camadas externas e deixará para trás um núcleo denso, formando uma anã branca. Esse será o destino final dessa estrela que hoje sustenta tudo. Durante sua vida atual, o Sol passa por ciclos de atividade, que duram cerca de 11 anos. Esses ciclos afetam o número de manchas solares e a intensidade das erupções. Esses fenômenos têm impacto não apenas no espaço, mas também em sistemas de comunicação e satélites, mostrando que a atividade solar influencia diretamente a vida moderna. Outro ponto importante é que o Sol não é fixo no espaço. Ele orbita o centro da Via Láctea a uma velocidade impressionante,
completando uma volta a cada 220 milhões de anos. Enquanto isso, leva consigo todo o sistema solar, cruzando regiões diferentes da galáxia, interagindo com campos de poeira e radiação cósmica. A composição do Sol também revela sua origem. Ele é formado principalmente por hidrogênio, cerca de 74%, e hélio, cerca de 24%, com pequenas frações de elementos mais pesados. Esses elementos foram forjados em gerações anteriores de estrelas, indicando que o Sol é herdeiro de um passado cósmico cheio de eventos violentos. Quando pensamos no poder do Sol, é inevitável refletir sobre sua influência no equilíbrio térmico da Terra. Uma variação mínima em sua luminosidade pode alterar climas e ecossistemas. Esse equilíbrio delicado mostra como a posição da Terra, nem tão perto e nem tão distante, é fundamental para a manutenção da vida como a conhecemos. O Sol, em sua simplicidade aparente, é uma usina nuclear colossal, funcionando de forma estável há bilhões de anos. Sua luz não é apenas claridade, mas um elo vital que conecta o cosmos à vida terrestre. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, um mundo pequeno e enigmático que desafia as expectativas. Apesar de estar tão perto da estrela, não é o planeta mais quente do sistema solar, mas possui características que o tornam único. Seu ambiente extremo, sua superfície marcada por crateras e sua atmosfera quase inexistente revelam segredos que intrigam desde sua descoberta. Com um diâmetro de aproximadamente 4.800 quilômetros, Mercúrio é apenas um pouco maior que a Lua da Terra. Ele completa uma órbita em torno do Sol em 88 dias terrestres, mas seu dia solar, que é o tempo entre dois nasceres do Sol, dura 176 dias. Isso cria um ciclo incomum de luz e escuridão. A proximidade com o Sol faz com que Mercúrio enfrente temperaturas extremas. Durante o dia, sua superfície pode atingir cerca de 430 graus Celsius, enquanto à noite despenca para 180 graus negativos. Essa variação impressionante ocorre porque o planeta quase não possui atmosfera para reter calor, tornando-o um mundo de contrastes. Sua atmosfera tênue, chamada de exosfera, é composta por traços de oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio. Essa camada é tão fraca que não pode proteger a superfície contra meteoritos nem regular a temperatura. A ausência de uma atmosfera densa também impede a existência de fenômenos climáticos como ventos e nuvens. A superfície de Mercúrio é repleta de crateras que lembram a da Lua. Esses impactos foram causados por colisões com asteroides e cometas há bilhões de anos, durante a formação do Sistema Solar. Entre as formações mais marcantes está a Bacia Caloris, uma gigantesca depressão com cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro, resultado de um impacto colossal. Outra característica notável é a presença de falhas geológicas que atravessam o planeta. Essas estruturas surgiram quando o núcleo de Mercúrio se contraiu durante o resfriamento, fazendo com que a crosta encolhesse e se dobrasse. Esse fenômeno indica que o planeta ainda passou por mudanças internas muito tempo depois de sua formação inicial. Apesar de ser pequeno, Mercúrio possui um núcleo metálico que ocupa grande parte de seu interior. Estima-se que esse núcleo seja composto principalmente por ferro e níquel, responsável por gerar um campo magnético fraco, mas existente. Esse campo, embora muito menor que o da Terra, ajuda a desviar parte das partículas solares. Curiosamente,
Mesmo tão perto do Sol, Mercúrio possui regiões onde existe gelo. Esse gelo está localizado no fundo de crateras polares que nunca recebem luz solar direta. Nessas áreas, as temperaturas permanecem extremamente baixas, permitindo que a água congelada se mantenha por bilhões de anos. Um fato surpreendente para um planeta tão quente. A órbita de Mercúrio é outra particularidade que chama a atenção. Ela é a mais excêntrica entre os planetas do Sistema Solar, variando significativamente sua distância do Sol ao longo do percurso. Essa excentricidade influencia as variações de temperatura e também a forma como o planeta interage com a gravidade da estrela. O movimento de rotação de Mercúrio é igualmente curioso. Ele gira lentamente em torno de si mesmo, completando uma rotação a cada 59 dias terrestres. Combinado à sua translação, isso cria um efeito peculiar. Um observador em sua superfície veria o Sol nascer, parar no céu, retroceder e depois continuar seu caminho. Mercúrio não possui luas nem anéis, o que contribui para sua aparência solitária. A ausência desses elementos provavelmente se deve à sua proximidade com o Sol, que exerce uma força gravitacional intensa, dificultando a captura de satélites naturais. Essa característica o torna ainda mais distinto entre os planetas rochosos. Embora seja invisível a olho nu durante o dia, Mercúrio pode ser visto ao amanhecer ou ao entardecer, próximo ao horizonte. Essa posição lhe rendeu o título de planeta mensageiro entre as civilizações antigas, que o associavam à velocidade por sua rápida órbita ao redor do Sol. Até hoje, sua observação continua desafiadora por causa do brilho solar. A superfície de Mercúrio apresenta regiões lisas chamadas planícies intercrateras, que provavelmente se formaram a partir de antigos fluxos de lava. Esses sinais indicam que, em algum momento do passado, o planeta teve atividade vulcânica intensa. No entanto, acredita-se que essa atividade cessou há bilhões de anos, deixando apenas vestígios de um passado turbulento. Vênus é um planeta que engana à primeira vista. Seu brilho no céu o torna semelhante a uma estrela. Mas por trás dessa aparência resplandecente existe um mundo inóspito. Ele é o segundo planeta mais próximo do Sol e, curiosamente, é chamado de gêmeo da Terra devido ao tamanho e composição semelhantes. Porém, essa semelhança termina em sua superfície brutal. Com um diâmetro de cerca de 12.000 quilômetros, Vênus é apenas um pouco menor que a Terra. Sua massa e densidade são próximas às do nosso planeta, mas as condições em sua superfície são completamente diferentes. A temperatura média ultrapassa 460 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo, tornando-o mais quente que Mercúrio, mesmo estando mais distante do Sol. Essa temperatura extrema é consequência de um efeito estufa descontrolado. A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono, um gás que retém calor de forma eficiente. Espessas nuvens de ácido sulfúrico refletem a luz solar, mas a radiação que penetra é aprisionada, criando uma fornalha permanente. Nenhuma gota de água líquida pode existir nesse ambiente infernal. A pressão atmosférica em Vênus é outro fator impressionante. Na superfície, ela é cerca de 90 vezes maior que a da Terra, equivalente à pressão encontrada a 1.000 metros de profundidade no oceano. Essa condição tornaria impossível para um ser humano sobreviver por um único segundo sem proteção adequada. Qualquer equipamento precisa ser extremamente resistente.
As nuvens que cobrem Vênus criam uma aparência brilhante quando observadas do espaço, mas escondem uma paisagem desolada. Essas camadas densas são compostas por gotículas de ácido sulfúrico, formando um manto tóxico que impede a visão direta da superfície. Para enxergar o que está abaixo, sondas espaciais precisaram usar radares de mapeamento. Sob essa atmosfera sufocante, o solo de Vênus apresenta planícies extensas, vastos campos de lava e cadeias montanhosas. Vulcões gigantes, como Maat Mons, indicam que o planeta teve intensa atividade vulcânica. Há indícios de que essa atividade pode ter continuado até períodos geológicos recentes, sugerindo que Vênus ainda guarda sinais de processos internos ativos. A rotação de Vênus é um mistério à parte. Ele gira extremamente devagar, levando 243 dias terrestres para completar uma rotação, mas o faz no sentido oposto ao da maioria dos planetas. Isso significa que em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Curiosamente, um ano venusiano dura apenas 225 dias. Os ventos nas camadas superiores da atmosfera atingem velocidades superiores a 300 km por hora, deslocando as nuvens em um movimento constante ao redor do planeta. Esse fenômeno, chamado superrotação, contrasta com a lentidão da rotação do planeta, criando um ambiente dinâmico e violento na alta atmosfera. Apesar das condições extremas, há curiosidades intrigantes sobre Vênus. Em altitudes mais elevadas, onde a pressão e a temperatura são menos hostis, algumas regiões da atmosfera apresentam condições que lembram as da Terra. Essa descoberta levou a questionamentos sobre a possibilidade de existência de compostos ou processos químicos incomuns nessas camadas. Explorar Vênus é um desafio monumental. As sondas que pousaram em sua superfície, como as enviadas pela União Soviética no século XX, resistiram apenas algumas horas antes de serem destruídas pelo calor e pela pressão. Esse tempo, no entanto, foi suficiente para enviar imagens e dados que revelaram um solo rochoso e iluminado por uma luz amarelada. A ausência de um campo magnético significativo é outro fator que diferencia Vênus da Terra. Sem essa proteção, o planeta é constantemente bombardeado pelo vento solar, o que contribui para a perda de elementos mais leves, como o hidrogênio. Essa característica pode explicar por que Vênus perdeu a maior parte da água que possivelmente existiu no passado. A comparação com a Terra desperta reflexões sobre como pequenas diferenças podem gerar realidades opostas. Ambos os planetas podem ter se formado de maneira semelhante, mas processos atmosféricos divergentes levaram Vênus a se transformar em um verdadeiro forno. Essa diferença é um lembrete do equilíbrio delicado que torna a Terra habitável. A visão final sobre Vênus é a de um mundo que guarda pistas sobre a evolução dos planetas rochosos. Seu brilho aparente contrasta com um cenário hostil, dominado por calor extremo, nuvens tóxicas e pressão esmagadora. Cada característica faz dele um exemplo poderoso de como forças naturais podem transformar ambientes ao longo de bilhões de anos. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, e o único, até onde sabemos, que abriga vida. Sua posição no sistema solar é estratégica,
nem muito próxima, nem muito distante da estrela central. Essa zona, conhecida como habitável, permite a presença de água líquida, elemento essencial para os organismos vivos que transformaram este mundo em um cenário único no cosmos. Com um diâmetro de aproximadamente 12.700 quilômetros, a Terra é um planeta rochoso, com núcleo metálico e crosta sólida. Sua superfície é composta por continentes e oceanos que cobrem mais de 70% de sua área. Essa combinação de água, solo e atmosfera cria um equilíbrio dinâmico que sustenta a diversidade biológica e molda o clima global. A atmosfera terrestre é um componente vital para a manutenção da vida. Composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, ela regula a temperatura, filtra radiações nocivas e fornece os gases necessários para os seres vivos respirarem. Sua camada de ozônio atua como um escudo, bloqueando grande parte da radiação ultravioleta que poderia comprometer a sobrevivência na superfície. A presença de água em estado líquido é uma das características mais marcantes da Terra. Os oceanos não apenas ocupam a maior parte do planeta, mas também funcionam como reguladores térmicos, armazenando calor e redistribuindo energia. Rios, lagos e geleiras completam esse sistema, garantindo um ciclo hidrológico que alimenta ecossistemas e mantém a estabilidade ambiental. O núcleo da Terra é composto por ferro e níquel, sendo parcialmente líquido em sua camada externa. Esse movimento interno gera o campo magnético que envolve o planeta, protegendo-o do vento solar e das partículas carregadas vindas do espaço. Sem essa barreira, a atmosfera poderia ser gradualmente destruída, tornando a vida inviável. A rotação da Terra em torno de seu eixo dura aproximadamente 24 horas, criando o ciclo de dia e noite. Essa alternância é crucial para a regulação térmica e para os ritmos biológicos de inúmeros organismos. A translação ao redor do Sol leva 365 dias, resultando nas estações que influenciam os padrões climáticos globais. Outro fator essencial é a presença da Lua, o único satélite natural da Terra. Sua gravidade estabiliza a inclinação do eixo terrestre, evitando mudanças bruscas no clima. As marés, provocadas pela interação gravitacional entre Terra e Lua, exercem papel fundamental nos ecossistemas costeiros e no equilíbrio dos oceanos, influenciando processos vitais. A superfície da Terra é dinâmica e está em constante transformação. As placas tectônicas movimentam-se lentamente, formando montanhas, abrindo oceanos e desencadeando terremotos e vulcões. Esses fenômenos, embora muitas vezes destrutivos, reciclam minerais e contribuem para a renovação do planeta, mantendo sua geologia ativa e seu interior em equilíbrio energético. A diversidade de ambientes terrestres é notável. Florestas, desertos, montanhas e planícies oferecem condições variadas para diferentes formas de vida. Essa variedade é resultado da interação entre fatores climáticos, geológicos e biológicos. Nenhum outro planeta conhecido apresenta tamanha complexidade, onde cada elemento desempenha um papel na manutenção da vida. O clima terrestre depende de uma série de mecanismos interligados. A radiação solar aquece a superfície, que libera calor para a atmosfera, enquanto correntes oceânicas redistribuem energia pelos continentes. Mudanças sutis nesses sistemas podem alterar padrões climáticos.
demonstrando a sensibilidade do equilíbrio que sustenta os ecossistemas e as sociedades humanas. O oxigênio atmosférico, essencial para a respiração da maioria dos seres vivos, não esteve presente desde o início. Ele se acumulou ao longo de bilhões de anos, graças à atividade de organismos fotossintetizantes. Essa transformação química alterou radicalmente a atmosfera primitiva, criando as condições que permitiram o surgimento de formas de vida complexas. A posição da Terra na galáxia também é significativa. Nosso planeta orbita o Sol em uma região considerada relativamente estável, longe de zonas repletas de radiação perigosa. Essa localização contribui para a longevidade da vida, permitindo que processos biológicos se desenvolvessem sem interrupções catastróficas provenientes do espaço profundo. O papel da água doce na Terra é igualmente crucial. Embora os oceanos dominem a superfície, apenas uma pequena fração da água está disponível em rios e lagos. Esse recurso sustenta populações humanas, animais e vegetais, sendo indispensável para a manutenção de ecossistemas terrestres. Sua distribuição desigual influencia sociedades e molda paisagens. A Terra, com todos os seus sistemas interdependentes, é uma obra-prima da complexidade natural. Atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera funcionam em conjunto para manter um equilíbrio delicado. Essa interação constante faz do planeta um organismo vivo em escala planetária, capaz de responder a mudanças internas e externas para preservar sua estabilidade. A Lua é mais do que um satélite natural. Ela é um elemento essencial para a estabilidade da Terra e desempenha funções que influenciam diretamente a vida. Sua presença no céu pode parecer simples, mas sem ela, nosso planeta seria radicalmente diferente. Suas interações gravitacionais e seu papel no equilíbrio climático mostram sua importância cósmica. Com um diâmetro de aproximadamente 3.400 quilômetros, a Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. Sua massa corresponde a cerca de 1/81 da massa terrestre, o que é suficiente para exercer um efeito gravitacional significativo. Essa influência se manifesta de várias formas, moldando processos fundamentais no planeta. A origem da Lua é um dos eventos mais dramáticos da história terrestre. Evidências indicam que ela surgiu após a colisão de um corpo do tamanho de Marte com a Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Os destroços desse impacto se aglutinaram e formaram o satélite, que desde então acompanha nosso planeta em sua jornada pelo espaço. A órbita da Lua está a aproximadamente 384 mil quilômetros da Terra. Esse posicionamento garante estabilidade ao eixo terrestre, impedindo oscilações bruscas que poderiam provocar mudanças climáticas severas. Sem essa influência, o clima seria instável e possivelmente hostil para o desenvolvimento da vida como conhecemos. Outro papel crucial da Lua é o controle das marés. Sua força gravitacional atrai as águas oceânicas, criando movimentos cíclicos que afetam ecossistemas e regulam fenômenos naturais. Esses fluxos influenciaram a evolução das espécies e continuam a desempenhar funções essenciais, desde o transporte de nutrientes até a formação de habitats costeiros.
A Lua também afeta a rotação da Terra. A interação gravitacional entre os dois corpos provoca atrito que, ao longo de bilhões de anos, desacelerou a rotação terrestre. Esse processo fez com que os dias se tornassem mais longos, favorecendo o equilíbrio térmico do planeta. A Lua continua se afastando lentamente, cerca de 4 centímetros por ano. Sua superfície guarda registros da história do Sistema Solar. Crateras, planícies e cadeias montanhosas revelam um passado marcado por impactos violentos. Ao contrário da Terra, a Lua não possui atmosfera significativa para proteger contra meteoritos, o que faz com que cada colisão permaneça preservada por bilhões de anos como páginas de um livro cósmico. A ausência de atmosfera também significa que não existem ventos nem chuvas na Lua. O céu é permanentemente negro, mesmo durante o dia lunar, e a variação térmica é extrema. As temperaturas podem chegar a 120 graus Celsius sob a luz solar e cair para 160 graus negativos durante a noite, condições hostis para qualquer forma de vida. A composição da Lua é principalmente rochosa, com minerais como basalto e anortosito. Não há sinais de placas tectônicas ativas, o que indica que seu interior é praticamente inerte. No entanto, pesquisas apontam a existência de água congelada em crateras polares, preservada em regiões que nunca recebem luz solar direta, um recurso valioso para futuras missões espaciais. Outro aspecto fascinante é a relação entre a Lua e eclipses. Quando ela se alinha perfeitamente entre a Terra e o Sol, ocorre um eclipse solar total. Esse fenômeno só é possível porque, embora o Sol seja cerca de 400 vezes maior que a Lua, ele também está aproximadamente 400 vezes mais distante, criando uma coincidência cósmica impressionante. A Lua também inspirou culturas ao longo da história. Sua presença constante no céu noturno influenciou calendários, religiões e mitologias. Marés, colheitas e ciclos de vida foram associados aos seus movimentos. Mesmo hoje, sua imagem continua a despertar curiosidade, servindo como ponto de partida para missões que ampliam o alcance humano no espaço. A relação da Lua com a Terra é dinâmica e continuará mudando. À medida que ela se afasta lentamente, os efeitos gravitacionais enfraquecem, modificando a duração dos dias e a intensidade das marés. Esse processo levará bilhões de anos, mas ilustra como interações cósmicas definem o destino dos corpos celestes. As explorações lunares realizadas no século XX revelaram um mundo silencioso, coberto por poeira fina chamada regolito. Esse material é resultado de impactos constantes ao longo de eras. Embora pareça inerte, a superfície da Lua guarda pistas sobre a evolução do Sistema Solar, funcionando como um arquivo natural para eventos que moldaram os planetas. A Lua, com seu brilho sereno, é uma peça indispensável para a harmonia terrestre. Ela estabiliza o eixo, regula as marés, influencia ciclos biológicos e mantém condições favoráveis para a vida. Sem ela, nosso planeta seria instável e talvez a vida complexa jamais tivesse surgido. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar e um dos mundos mais intrigantes já observados. Conhecido como planeta vermelho por sua coloração característica,
ele sempre despertou curiosidade por causa das semelhanças e diferenças em relação à Terra. Hoje, é considerado um dos principais candidatos para missões de exploração e, quem sabe, futuras colônias humanas. Com um diâmetro de cerca de 6.800 quilômetros, Marte é aproximadamente metade do tamanho da Terra. Sua gravidade é apenas 1/3 da terrestre, o que significa que um ser humano pesaria muito menos em sua superfície. Essa diferença afeta desde a retenção de atmosfera até a forma como líquidos se comportariam no planeta. A tonalidade avermelhada que tornou Marte famoso é resultado da oxidação do ferro presente em suas rochas e poeira. Esse material cria uma paisagem árida, composta por desertos extensos, montanhas e crateras. A superfície marciana é uma combinação de elementos vulcânicos e erosões provocadas por ventos, que continuam a remodelar o terreno até hoje. Um dos traços mais marcantes de Marte é sua atmosfera extremamente fina, composta principalmente por dióxido de carbono. Essa camada é tão rarefeita que não oferece proteção contra a radiação solar nem calor suficiente para manter temperaturas amenas. Durante o dia, a temperatura pode chegar a 20 graus Celsius, mas à noite cai para 130 graus negativos. O relevo marciano é impressionante. O planeta abriga o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido do Sistema Solar, com cerca de 25 quilômetros de altura, quase 3 vezes a do Monte Everest. Próximo ao Equador, encontram-se extensas planícies, enquanto no hemisfério norte há áreas que sugerem antigas bacias oceânicas, indícios de um passado aquático. Outro destaque é o Valles Marineris, um imenso sistema de cânions que se estende por mais de 4.000 quilômetros. Essa estrutura é tão grande que poderia atravessar o continente americano de ponta a ponta. Sua origem está ligada a processos tectônicos e erosões, revelando que Marte passou por eventos geológicos intensos ao longo de sua história. A presença de água em Marte é uma das questões mais intrigantes. Hoje ela existe principalmente na forma de gelo, concentrada nas calotas polares e sob a superfície. Em certas épocas, observam-se sinais de fluxos sazonais, que podem indicar a presença de água salgada líquida por curtos períodos, fator essencial para qualquer possibilidade de vida. As tempestades de poeira são fenômenos comuns no planeta. Algumas podem durar semanas e cobrir toda a superfície, obscurecendo a luz solar e alterando o clima temporariamente. Esses eventos são impulsionados pelo aquecimento desigual da atmosfera e representam um desafio para futuras missões, já que podem comprometer equipamentos e painéis solares. Marte também possui 2 pequenas luas, Phobos e Deimos, que parecem ser asteroides capturados. Elas apresentam formas irregulares e errebitas peculiares, o que levanta hipóteses sobre sua origem. Phobos, em particular, está se aproximando lentamente de Marte e, no futuro distante, poderá colidir com o planeta ou se fragmentar, formando um anel temporário. A rotação de Marte dura cerca de 24 horas e 37 minutos, um dia marciano quase igual ao da Terra. Esse fator, somado à inclinação do eixo, faz com que o planeta apresente estações semelhantes às terrestres, embora mais longas devido à órbita maior. Essa semelhança reforça a ideia de que Marte
pode ter sido mais habitável no passado. O planeta exibe sinais claros de atividade vulcânica antiga, mas não há evidências de erupções recentes. A ausência de um campo magnético global é outro fator relevante, pois isso deixa Marte vulnerável ao vento solar, contribuindo para a perda gradual de sua atmosfera. Esse processo pode explicar por que Marte deixou de ser um planeta úmido. Um mistério que intriga há décadas é a possibilidade de vida em Marte. Não se trata de formas complexas, mas de micro-organismos que poderiam ter existido quando havia água líquida abundante. Vestígios de minerais hidratados e moléculas orgânicas sugerem que as condições foram favoráveis em épocas remotas, abrindo caminho para novas investigações. Explorar Marte é um desafio gigantesco. Diversas sondas já pousaram em sua superfície, revelando imagens detalhadas e análises químicas. Esses dados mostram um mundo fascinante, com histórias gravadas em suas rochas e paisagens. As futuras missões tripuladas, previstas para as próximas décadas, poderão transformar a relação entre humanidade e o planeta vermelho. Entre Marte e Júpiter, existe uma vasta região repleta de corpos rochosos que intriga cientistas e entusiastas do espaço. Esse local é conhecido como o Cinturão de Asteroides, uma zona que guarda fragmentos primordiais da formação do Sistema Solar. Longe de ser um campo caótico, ele é uma janela para os eventos que ocorreram há bilhões de anos. O cinturão de asteroides contém milhões de objetos de diferentes tamanhos, desde partículas minúsculas até corpos com centenas de quilômetros de diâmetro. Esses fragmentos são remanescentes de material que nunca conseguiu se unir para formar um planeta. A forte gravidade de Júpiter impediu essa fusão, mantendo essa região como um depósito de relíquias cósmicas. Os asteroides são compostos por rochas, metais e, em alguns casos, gelo. Muitos deles carregam elementos que foram cruciais para a formação planetária. Ao analisar sua composição, é possível compreender processos químicos que ocorreram durante os primeiros estágios do Sistema Solar. Cada pedaço é como uma cápsula do tempo, preservando registros de bilhões de anos. O maior objeto do cinturão é Ceres, com cerca de 950 quilômetros de diâmetro, classificado como planeta anão. Ele possui características únicas, incluindo indícios de gelo e possíveis reservas subterrâneas de água. Essa descoberta levanta hipóteses sobre a presença de compostos voláteis em um ambiente aparentemente árido e distante do Sol. Outro destaque é Vesta, um corpo com diâmetro aproximado de 530 quilômetros. Ele apresenta uma superfície marcada por enormes crateras, resultado de impactos catastróficos que lançaram fragmentos pelo espaço. Muitos meteoritos que caíram na Terra são provenientes de Vesta, permitindo análises diretas desses antigos materiais. A distância entre os asteroides é maior do que se imagina. Embora representações em filmes mostrem uma região densamente povoada, na realidade, eles estão separados por milhares de quilômetros. Isso significa que a navegação por essa área é relativamente segura, mas ainda exige atenção, pois colisões com fragmentos menores podem ser perigosas para sondas.
Os asteroides do cinturão se dividem em diferentes categorias. Existem os de tipo C, ricos em carbono, que representam a maioria, os de tipo S, compostos principalmente por silicatos, e os de tipo M, formados por metais como ferro e níquel. Essa diversidade mostra a complexidade dos processos que ocorreram durante a formação do Sistema Solar. O cinturão de asteroides também desempenhou um papel importante na história da Terra. Impactos causados por grandes corpos rochosos provenientes dessa região influenciaram a evolução do planeta. Um exemplo marcante é o evento que ocorreu há 66 milhões de anos, quando um asteroide colidiu com a Terra e contribuiu para a extinção dos dinossauros. Essa região não é estática. Forças gravitacionais exercidas por Júpiter criam áreas conhecidas como lacunas de Kirkwood, onde a presença de asteroides é rara. Esses vazios ocorrem por causa de ressonâncias orbitais que alteram trajetórias, podendo lançar corpos para outras partes do Sistema Solar, incluindo as proximidades da Terra. Apesar da distância, o cinturão de asteroides é alvo de missões espaciais que buscam compreender sua composição e dinâmica. Sondas como Dawn já visitaram Ceres e Vesta, revelando detalhes surpreendentes sobre sua estrutura e superfície. Cada descoberta reforça a ideia de que esses fragmentos são peças fundamentais para decifrar a origem planetária. Há também interesse econômico nessa região. Alguns asteroides contêm metais preciosos, como platina e ouro, em quantidades que superam reservas encontradas na Terra. Essa possibilidade desperta projetos de mineração espacial, embora os desafios técnicos e financeiros ainda sejam enormes. O futuro pode transformar esses corpos em fontes estratégicas de recursos. Outro ponto fascinante é a interação entre luz solar e os asteroides. Ao refletirem a radiação, eles revelam informações sobre sua composição. O efeito Yarkovsky, que ocorre quando a luz aquece um lado do corpo e gera uma leve propulsão, pode alterar lentamente suas órbitas. Esse fenômeno demonstra como forças sutis moldam o movimento desses objetos. A importância do cinturão vai além da ciência. Ele é um lembrete de como a formação planetária é um processo complexo e repleto de vestígios. Esses fragmentos são testemunhas silenciosas de um tempo em que o Sistema Solar era um lugar turbulento, com colisões frequentes e transformações que moldaram os mundos que conhecemos hoje. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e exerce uma influência colossal sobre os corpos que orbitam o Sol. Sua massa é tão grande que poderia abrigar mais de 1000 planetas do tamanho da Terra. Essa presença dominante molda trajetórias, captura asteroides e até protege mundos menores de impactos catastróficos, desempenhando um papel essencial para a estabilidade planetária. Com um diâmetro de aproximadamente 142 mil quilômetros, Júpiter é classificado como um gigante gasoso. Ele não possui uma superfície sólida como a Terra. Sua composição é formada principalmente por hidrogênio e hélio, semelhantes aos elementos do Sol. Essa característica indica que Júpiter é um remanescente dos processos que originaram a estrela central.
A gravidade de Júpiter é impressionante, sendo cerca de 2,5 vezes mais intensa que a terrestre. Essa força atrai inúmeros fragmentos espaciais, impedindo que muitos atinjam os planetas internos. Sem esse escudo natural, o número de colisões com a Terra seria muito maior. Essa função protetora faz de Júpiter um verdadeiro guardião do Sistema Solar. Uma das marcas mais icônicas do planeta é a Grande Mancha Vermelha, um imenso vórtice que existe há séculos. Essa tempestade tem dimensões colossais, com largura suficiente para engolir a Terra inteira. Os ventos dentro desse sistema atingem velocidades impressionantes, revelando a intensidade das dinâmicas atmosféricas que ocorrem no gigante gasoso. A atmosfera de Júpiter é composta por faixas coloridas que se estendem paralelamente ao seu equador. Essas bandas são formadas por nuvens de amônia e compostos químicos, movendo-se em sentidos opostos e criando zonas de turbulência. Esse contraste visual é um reflexo dos ventos extremos, que podem ultrapassar 500 km por hora em determinadas camadas. Outro aspecto fascinante é o poderoso campo magnético do planeta. Ele é cerca de 20.000 vezes mais intenso que o da Terra, formando uma magnetosfera gigantesca que se estende por milhões de quilômetros. Essa estrutura aprisiona partículas carregadas e cria auroras espetaculares em seus polos, fenômenos muito mais energéticos que os observados em nosso planeta. Júpiter não está sozinho. Ele é acompanhado por um verdadeiro sistema em miniatura, com mais de 80 luas conhecidas. Entre elas, as 4 maiores, chamadas luas galileanas, são mundos à parte. Io, por exemplo, é o corpo vulcanicamente mais ativo do Sistema Solar. Europa esconde um oceano subterrâneo que desperta especulações sobre vida microscópica. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar, superando até mesmo o planeta Mercúrio em tamanho. Calisto, por sua vez, exibe uma superfície repleta de crateras, preservando registros dos impactos mais antigos. Cada uma dessas luas adiciona complexidade ao ambiente joviano, tornando Júpiter um laboratório natural para compreender fenômenos cósmicos. O gigante gasoso também influencia órbitas por meio de sua gravidade. Ele cria regiões conhecidas como pontos de Lagrange, onde corpos menores podem permanecer em equilíbrio. Nesses pontos, existem enxames de asteroides chamados troianos, que compartilham a órbita de Júpiter e revelam detalhes sobre os primeiros estágios do Sistema Solar. Outro fenômeno marcante é sua rotação extremamente rápida. Júpiter completa um giro em menos de 10 horas, o que gera um achatamento nos polos e uma forma ligeiramente elíptica. Essa velocidade contribui para a formação das correntes de jato que separam as faixas coloridas da atmosfera, intensificando os padrões climáticos violentos. No interior de Júpiter, acredita-se que exista um núcleo sólido ou parcialmente sólido, cercado por uma espessa camada de hidrogênio metálico. Essa forma exótica do elemento surge sob pressões imensas, conferindo ao planeta propriedades únicas, como a geração de calor interno que alimenta tempestades e influencia sua dinâmica atmosférica.
A função protetora de Júpiter é evidenciada por eventos recentes. Em várias ocasiões, astrônomos registraram impactos de cometas e asteroides colidindo com o planeta, que absorveu a energia dessas colisões sem sofrer alterações significativas. Sem essa barreira gravitacional, muitos desses corpos poderiam ter alcançado a Terra, causando catástrofes globais. A interação gravitacional de Júpiter também afeta cinturões de detritos. Ele atua como um regulador, limitando a formação de um planeta entre sua órbita e a de Marte, originando o atual cinturão de asteroides. Essa influência modela a arquitetura do Sistema Solar e demonstra como sua presença foi determinante para a configuração dos mundos vizinhos. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e é famoso por seus anéis impressionantes. Esses anéis são uma das características mais marcantes do Sistema Solar e o tornam facilmente reconhecível mesmo por telescópios simples. Eles não são sólidos, mas formados por bilhões de partículas que orbitam em torno do planeta, criando um espetáculo visual único. O planeta é um gigante gasoso, com um diâmetro aproximado de 121 mil quilômetros, sendo o segundo maior do Sistema Solar, depois de Júpiter. Saturno é composto principalmente por hidrogênio e hélio, semelhantes ao Sol, e sua estrutura interna tem camadas densas de gases e um possível núcleo rochoso, ainda envolto em mistério. Os anéis de Saturno são compostos majoritariamente por partículas de gelo, com pedaços de rocha misturados. Essas partículas variam em tamanho desde grãos minúsculos até blocos que podem medir metros de diâmetro. Eles formam estruturas complexas, como faixas, divisões e ondas, que refletem a história dinâmica do planeta e sua interação com as luas. Saturno possui um campo magnético intenso, embora seja menos poderoso que o de Júpiter. Esse campo cria uma magnetosfera que protege o planeta de partículas solares e cósmicas, influenciando também o ambiente ao redor, incluindo suas luas e anéis. O fenômeno das auroras em Saturno é um espetáculo que revela as interações entre o campo magnético e o vento solar. A rotação do planeta é rápida, durando aproximadamente 10 horas e meia para completar uma volta em torno de seu eixo. Essa velocidade gera um achatamento perceptível, com um equador mais largo do que os polos. Esse formato oblato contribui para dinâmicas atmosféricas únicas, como os ventos que podem atingir velocidades superiores a 1.500 km por hora. Saturno é acompanhado por mais de 80 luas confirmadas, que variam desde pequenas rochas irregulares até grandes mundos complexos. Entre elas, Titã se destaca como um dos corpos mais fascinantes do Sistema Solar. Essa lua possui uma atmosfera densa e lagos de metano líquido em sua superfície, apresentando um ambiente que intriga cientistas há décadas. Outra lua importante é Encélado, conhecida por seus géiseres que lançam jatos de água e gelo para o espaço. Essa atividade sugere a presença de um oceano subterrâneo aquecido por fontes internas, o que abre possibilidades sobre condições favoráveis para a vida microbiana. As missões espaciais têm capturado imagens e dados que alimentam essas hipóteses.
Os anéis de Saturno não são permanentes em sua forma atual. Eles estão sujeitos a processos de desgaste, com partículas que caem lentamente em direção ao planeta ou são dispersas pelo espaço. Essa evolução pode indicar que os anéis têm uma idade relativamente jovem em comparação com o planeta, possivelmente formados há algumas centenas de milhões de anos. Saturno também apresenta uma atmosfera composta por faixas e tempestades, semelhantes às de Júpiter, mas com padrões próprios. Nuvens formadas por amônia, hidrogênio e outros gases criam estruturas que se movem rapidamente, enquanto tempestades gigantescas podem durar meses, revelando a complexidade dos processos meteorológicos no gigante gasoso. A órbita de Saturno leva cerca de 29 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. Essa longa jornada cria variações sazonais que afetam tanto o planeta quanto suas luas. Mudanças na inclinação dos anéis em relação à Terra proporcionam diferentes visões do sistema, fenômeno que já foi registrado por observadores durante séculos. As missões espaciais, como as enviadas pelas agências NASA e ESA, expandiram nosso conhecimento sobre Saturno. A missão Cassini-Huygens, em particular, revolucionou a compreensão do planeta e de seu sistema de anéis e luas, enviando milhares de imagens e dados que ainda são analisados e revelam segredos surpreendentes. Saturno é um gigante fascinante, cuja aparência imponente e sistema de anéis proporcionam um espetáculo para astrônomos e curiosos. Sua influência gravitacional é grande, impactando órbitas e interações com corpos próximos, mantendo uma dinâmica complexa que reflete a história e a evolução do sistema solar. Sua composição, estrutura e fenômenos atmosféricos desafiam explicações simples e exigem tecnologia avançada para serem explorados. Cada descoberta sobre esse planeta amplia nosso entendimento sobre os processos cósmicos em escala gigantesca. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol e chama a atenção por sua inclinação incomum. Diferente dos outros planetas, ele gira quase de lado, com seu eixo inclinado em cerca de 98 graus em relação ao plano de sua órbita. Essa posição única cria estações extremas que duram mais de 20 anos terrestres cada, afetando profundamente seu clima e comportamento. Com um diâmetro aproximado de 51.400 quilômetros, Urano é um gigante gasoso, embora seja classificado como um gigante de gelo. Sua composição inclui hidrogênio, hélio e grandes quantidades de água, amônia e metano congelados. Esses compostos conferem ao planeta sua coloração azul esverdeada, devido à absorção da luz vermelha pelo metano. A rotação de Urano é bastante rápida, levando cerca de 17 horas para completar uma volta em torno de seu eixo. No entanto, devido à sua inclinação extrema, a rotação parece quase lateral. Essa configuração causa dias e noites que podem durar décadas em certas regiões, criando condições atmosféricas que desafiam a compreensão dos cientistas.
Urano possui um campo magnético estranho, deslocado em relação ao centro do planeta e inclinado em cerca de 59 graus do eixo de rotação. Esse campo cria uma magnetosfera assimétrica que interage de maneira complexa com o vento solar, gerando fenômenos únicos que ainda são objeto de pesquisas e intrigam os especialistas em física planetária. O sistema de anéis de Urano é menos vistoso que o de Saturno, mas é fascinante por sua estrutura peculiar. Descobertos em 1977, os anéis são compostos por partículas escuras e estreitas, formadas por poeira e pequenos fragmentos de gelo e rocha. Eles orbitam o planeta de maneira bastante estável, revelando a dinâmica de corpos menores ao redor de gigantes gasosos. Urano tem 27 luas conhecidas, todas nomeadas em homenagem a personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope. Essas luas apresentam características diversas, desde superfícies congeladas até terrenos acidentados, com crateras e falhas geológicas. Algumas delas são alvo de interesse para futuras missões que pretendem explorar a região externa do Sistema Solar. A atmosfera de Urano é composta principalmente por hidrogênio e hélio, com traços significativos de metano, que absorve luz vermelha e confere ao planeta seu tom azulado. As nuvens em Urano são organizadas em faixas, mas com pouca atividade visível, o que o torna um dos planetas mais tranquilos em termos de tempestades e ventos intensos, embora eventos atmosféricos ainda ocorram. O frio extremo domina a superfície de Urano. As temperaturas podem cair até cerca de menos 240 graus Celsius, tornando-o o planeta mais frio do Sistema Solar. Esse frio intenso está relacionado à distância do Sol, que é aproximadamente 20 vezes maior que a da Terra, e à sua composição química, que retém pouco calor interno. A órbita de Urano dura aproximadamente 845 dias terrestres, um tempo que equivale a cerca de 84 anos terrestres. Esse período longo provoca mudanças sazonais que são mais extremas devido à sua inclinação axial. As regiões polares passam por longos períodos de escuridão ou luz constante, fenômenos que influenciam sua atmosfera e clima. Urano tem um interior dividido em 3 camadas: um núcleo rochoso denso, um manto de gelo misturado com água, metano e amônia, e uma camada externa gasosa. Essa estrutura complexa o distingue dos gigantes gasosos clássicos e ajuda a explicar suas propriedades magnéticas e térmicas, que diferem significativamente das de Júpiter e Saturno. O planeta também é envolvido por uma magnetosfera que captura partículas carregadas do vento solar, produzindo auroras polares semelhantes às da Terra, mas com características diferentes. Essas auroras fornecem informações importantes sobre as interações entre o campo magnético de Urano e o ambiente espacial que o cerca. Apenas uma sonda, a Voyager 2, passou próxima ao planeta em 1986, enviando imagens e dados que revolucionaram o conhecimento sobre esse gigante azul. Desde então, poucas missões foram planejadas para essa região, deixando muitas perguntas sem resposta.
A inclinação de Urano levanta hipóteses sobre sua formação e evolução. Uma teoria sugere que ele sofreu um impacto colossal com um objeto do tamanho da Terra, que teria causado essa posição axial incomum. Esse choque teria alterado sua rotação e influenciado a distribuição de suas luas e anéis, configurando o sistema que observamos hoje. Netuno é o oitavo e mais distante planeta do Sistema Solar. Seu tom azul intenso destaca-se no fundo escuro do espaço, chamando a atenção dos astrônomos desde sua descoberta em 1846. Embora distante, Netuno é um gigante gasoso cujas características únicas o tornam um mundo fascinante, repleto de fenômenos atmosféricos extremos e ventos supersônicos. Com um diâmetro de aproximadamente 49.200 quilômetros, Netuno é ligeiramente menor que Urano, seu planeta vizinho. Sua composição é semelhante à dos gigantes de gelo, contendo hidrogênio, hélio e compostos congelados como água, amônia e metano. O metano na atmosfera é o responsável pela cor azul vívida que cobre todo o planeta. Netuno possui a rotação mais rápida entre os planetas gigantes, girando em cerca de 16 horas ao redor de seu eixo. Essa rápida rotação influencia o comportamento atmosférico, gerando ventos extremamente fortes e tempestades intensas. O planeta apresenta faixas atmosféricas, mas com dinâmicas mais violentas do que Urano, seu vizinho próximo. Os ventos em Netuno são os mais rápidos do Sistema Solar, podendo atingir velocidades superiores a 2.000 km por hora. Esses ventos supersônicos ultrapassam até a velocidade do som na Terra, criando tempestades que podem durar meses. Essas condições extremas desafiam a compreensão e estimulam a busca por explicações sobre suas causas. Uma das tempestades mais famosas é a Grande Mancha Escura, uma gigantesca tempestade anticiclônica que pode ter mais de 13.000 quilômetros de extensão. Similar à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, essa tempestade desapareceu e reapareceu em diferentes períodos, mostrando a complexidade dos processos atmosféricos em Netuno. A atmosfera do planeta é composta principalmente por hidrogênio e hélio, mas pequenas quantidades de metano absorvem a luz vermelha, conferindo a cor azul. As nuvens de Netuno incluem cristais de metano congelado que se movem rapidamente, criando padrões em camadas que refletem a turbulência e as condições únicas desse planeta distante. Netuno possui um sistema de anéis tênues e irregulares. Descobertos no século XX, esses anéis são compostos por poeira e partículas congeladas, muito mais frágeis que os de Saturno. Sua estrutura sugere que são relativamente jovens e podem estar se desintegrando ao longo do tempo, oferecendo pistas sobre a evolução dos corpos em órbita. O planeta tem 14 luas conhecidas, sendo Tritão a maior e a mais peculiar. Tritão é um dos poucos satélites no Sistema Solar que orbita no sentido oposto à rotação do planeta, um fenômeno chamado órbita retrógrada. Essa característica indica que Tritão pode ser um objeto capturado do cinturão de Kuiper, um local repleto de corpos gelados. Tritão possui uma superfície gelada com geysers que expelem nitrogênio congelado, fenômenos que indicam atividade geológica surpreendente para um corpo tão distante. Essa lua é considerada uma das mais frias do Sistema Solar, com temperaturas que podem atingir menos 200 e 150 graus Celsius.
Netuno emite mais energia do que recebe do Sol. Esse calor interno é resultado de processos que ainda são pouco compreendidos, mas que influenciam a dinâmica atmosférica e a formação das tempestades. Essa emissão torna o planeta um laboratório natural para estudar os mecanismos que produzem energia nos gigantes gasosos. A órbita de Netuno em torno do Sol é longa, levando cerca de 165 anos terrestres para completar uma volta. Essa trajetória elíptica provoca variações sazonais que afetam sua atmosfera e as condições de superfície de suas luas. Esse ciclo lento revela como planetas distantes vivem em ritmos diferentes dos mundos internos. Netuno também influencia a estrutura do cinturão de Kuiper, uma região além de sua órbita cheia de objetos gelados e pequenos planetas anões. Sua gravidade atua como uma barreira que limita o movimento desses corpos, contribuindo para a configuração do sistema solar externo. Essa interação é essencial para entender a dinâmica dos corpos transnetunianos. As missões espaciais até Netuno são raras devido à sua distância. A única sonda a visitá-lo foi a Voyager 2, em 1989, que enviou imagens e dados valiosos, revelando um mundo complexo e surpreendente. Desde então, a exploração desse gigante azul depende de observações remotas e avanços tecnológicos para futuras viagens. Os ventos supersônicos e a atividade atmosférica intensa fazem de Netuno um planeta de extremos. Sua existência demonstra a diversidade dos mundos que compõem o Sistema Solar, mostrando que mesmo nas regiões mais distantes existem fenômenos poderosos e dinâmicos. A compreensão desses processos amplia o conhecimento sobre a física planetária. Netuno é um gigante azul que, apesar de sua distância, mantém sua presença vibrante e cheia de mistérios. Seus ventos ultra-rápidos e tempestades constantes fazem desse planeta um ambiente desafiador, que revela as forças invisíveis que moldam os corpos celestes. Plutão é um dos corpos celestes mais conhecidos da região, além de Netuno, chamada Cinturão de Kuiper. Descoberto em 1935, ele já foi considerado o nono planeta do Sistema Solar, mas sua classificação mudou ao longo dos anos. Atualmente, Plutão é classificado como um planeta anão, uma categoria que inclui outros objetos com características semelhantes. Com um diâmetro de aproximadamente 2.037 quilômetros, Plutão é consideravelmente menor que os planetas tradicionais, tendo menos da metade do tamanho da Lua da Terra. Sua superfície é composta por uma mistura de gelo de nitrogênio, metano e monóxido de carbono, criando um terreno que varia entre planícies geladas e montanhas congeladas. A órbita de Plutão é altamente elíptica e inclinada em relação ao plano dos planetas principais. Essa trajetória faz com que o planeta anão se aproxime e se afaste do Sol em intervalos longos, variando sua distância entre 44 e 7 bilhões de quilômetros. Esse movimento irregular provoca variações significativas em sua temperatura e atmosfera. Plutão possui uma atmosfera tênue e variável, composta principalmente por nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. Quando o planeta anão se aproxima do Sol, parte desses gases sublimam, criando uma atmosfera temporária. Durante sua maior distância, essa atmosfera se condensa e congela na superfície, um ciclo que se repete a cada órbita. O sistema de Plutão inclui 5 luas conhecidas, sendo Caronte a maior delas.
Caronte é tão grande em relação a Plutão que ambos formam um sistema binário com um centro de massa comum fora de Plutão. Essa configuração é única e gera uma dança gravitacional complexa que influencia a rotação e a órbita dos dois corpos. Além de Plutão, o termo planeta anão inclui outros objetos do cinturão de Kuiper, como Eris, Haumea e Makemake. Esses corpos apresentam tamanhos e características diversas, mas compartilham o fato de não terem limpado suas órbitas de outros detritos, critério que os distingue dos planetas tradicionais. Plutão e os demais planetas anões são importantes para compreender os limites do sistema solar. Eles representam uma região onde os processos de formação planetária foram interrompidos ou alterados, preservando corpos que remontam ao início da formação solar. Esses objetos são relíquias que guardam pistas sobre o passado distante. O terreno de Plutão é marcado por características geológicas variadas, incluindo vastas planícies chamadas Sputnik Planitia, que são cobertas por gelo de nitrogênio em constante movimentação. Essa planície é uma bacia de impacto que se tornou um reservatório dinâmico de gelo, influenciando o clima e a atividade do planeta anão. Montanhas geladas, algumas com altitudes superiores a 3.000 metros, se erguem próximas às planícies. Essas estruturas são formadas por gelo de água, muito mais rígido que os gelos de nitrogênio, e indicam atividade tectônica passada. A presença dessas montanhas sugere que Plutão tem um interior geologicamente ativo, mesmo com seu tamanho reduzido. As missões espaciais são fundamentais para desvendar os segredos desses corpos distantes. A sonda New Horizons realizou um sobrevoo histórico em 2015, enviando imagens detalhadas e dados que mudaram a percepção sobre Plutão, revelando sua complexidade e diversidade em um mundo antes considerado simples e congelado. Essa missão também capturou imagens das luas de Plutão, mostrando superfícies jovens e crateras que indicam uma história geológica ativa. Essas descobertas desafiam a ideia de que objetos tão distantes do Sol seriam estáticos e inertes, indicando que processos internos ainda moldam esses mundos remotos. Plutão e os planetas anões são testemunhas da diversidade do sistema solar. Eles expandem o conceito de planeta e mostram que o universo é cheio de objetos variados, cada um com sua própria história. Essa diversidade reforça a necessidade de revisitar conceitos antigos e entender o cosmos como um sistema, em constante transformação. O reconhecimento dos planetas anões impactou a astronomia e a forma como ensinamos sobre o sistema solar. Essa mudança promoveu debates e reflexões sobre os critérios que definem um planeta, incentivando a busca por novos corpos e a investigação de suas características, o que mantém a ciência em constante evolução. Esses objetos distantes são ecos do limite do sistema solar, guardando memórias de um tempo em que a matéria se agrupava para formar mundos. Sua existência desafia a compreensão do espaço e do tempo, estimulando o fascínio por explorar o desconhecido. Plutão e seus companheiros continuam a ser alvos para futuras missões e descobertas. A nuvem de Oort representa o limite mais distante do sistema solar conhecido. Essa região esférica envolve o Sol, os planetas e o cinturão de Kuiper,
estendendo-se a distâncias de até 100.000 unidades astronômicas, quase um ano-luz do Sol. Essa vasta nuvem é composta por bilhões de pequenos corpos gelados que permanecem quase intactos desde a formação do Sistema Solar. Os objetos na nuvem de Oort são essencialmente restos da matéria primordial que formou o Sistema Solar. Eles são compostos por gelo, poeira e pequenas rochas, semelhantes aos núcleos dos cometas. Essa região remota e escura raramente é visitada por sondas ou telescópios, tornando seu estudo um dos maiores desafios da astronomia. Acredita-se que a nuvem de Oort seja a fonte dos cometas de longo período, que possuem órbitas elípticas muito alongadas, levando-os a viajarem por milhares de anos em direção ao Sol. Quando perturbados por forças gravitacionais externas, esses corpos gelados podem ser lançados para o interior do Sistema Solar, oferecendo espetáculos celestes visíveis da Terra. A presença da nuvem de Oort foi proposta pelo astrônomo Jan Oort em 1951, a partir da análise do comportamento de cometas que surgiam de regiões distantes. Essa teoria unificou a compreensão das origens dos cometas de longo período e consolidou a ideia de um reservatório gigante de objetos gelados. A nuvem de Oort é dividida em duas partes: a nuvem de Oort interna, que tem uma forma mais achatada, e a nuvem de Oort externa, que é quase esférica e se estende muito além. Essa estrutura protege os corpos gelados das influências do vento solar e da radiação, mantendo-os congelados por bilhões de anos. Forças externas, como a passagem próxima de estrelas e a atração da galáxia, podem perturbar a nuvem de Oort, deslocando objetos em direção ao Sol. Esses encontros causam efeitos gravitacionais que modificam as órbitas dos corpos, desencadeando a jornada dos cometas em direção às regiões internas do Sistema Solar. Os objetos da nuvem de Oort têm tamanhos variados, desde partículas minúsculas até corpos com dezenas de quilômetros de diâmetro. Muitos permanecem invisíveis por serem pequenos demais para refletir luz suficiente. Detectar e estudar esses corpos depende de observar seus efeitos quando se aproximam do Sol e começam a liberar gases. Além da nuvem de Oort, o Sistema Solar termina no chamado meio interestelar, uma região onde o vento solar perde força e o ambiente é dominado pelo material presente entre as estrelas. A fronteira entre esses ambientes é chamada heliopausa e representa o limite da influência do Sol no espaço. As missões Voyager, lançadas na década de 1970, atravessaram essa fronteira enviando dados sobre o ambiente interestelar. Essas sondas demonstram como o Sistema Solar é apenas uma bolha dentro da vastidão do espaço, onde a radiação, o plasma e partículas se misturam em uma dança cósmica. A nuvem de Oort e a região além representam o desconhecido mais próximo para a humanidade. São locais que sugerem como o Sistema Solar se conecta com a galáxia e como objetos distantes podem influenciar eventos em nosso ambiente planetário. Eles ampliam a noção do que significa estar dentro de um sistema estelar. O potencial para novas descobertas nessa fronteira é enorme. Cientistas propõem que objetos ainda maiores podem estar escondidos, como o hipotético Planeta 9, cuja gravidade afetaria corpos da nuvem de Oort e do cinturão de Kuiper. Encontrar esse planeta mudaria drasticamente a compreensão da estrutura do Sistema Solar. O futuro da exploração da nuvem de Oort
depende de avanços tecnológicos que permitam sondas capazes de viajar por décadas ou séculos até essas regiões. Novos telescópios e técnicas de observação remota também são essenciais para detectar objetos longínquos e entender sua composição e origem. A conexão entre a nuvem de Oort, o cinturão de Kuiper e o meio interestelar mostra que o Sistema Solar não é uma entidade isolada, mas parte de uma rede cósmica dinâmica. Essa visão reforça a importância de explorar o espaço em múltiplas escalas para compreender o universo ao nosso redor.